Oi? Oi? Fazia tempo, né? Você vem sempre aqui? Nossa, fazia tempo que a gente não vinha ao mesmo tempo. Né? Juntas? Que bom estar aqui com você. Que bom. Ô, Cacá, a gente tem trazido bastante empreendedores, pessoas que começaram o próprio negócio, que se reinventaram de alguma forma. Esse é um dos nossos objetivos, não? Sim, cada vez mais explorar Sim. esse mercado, esse público e as questões que surgem dali. Mas aí eu fiquei vendo o que tem em comum, né, dentre todas essas pessoas, que também é o que o cliente que eu atendo em consultoria tem em comum. Acho que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele tem uma dificuldade de entender o que é uma ideia, e pode ser uma ideia brilhante ou só uma ideia. Geralmente a gente tende a achar que a nossa ideia é brilhante e que bom, mas ela é só uma ideia. Ou a ideia é muito boa e eu tenho medo de ela não se encaixar no mercado e eu guardo ela só pra mim. Que é ainda pior, né? Sim. Porque é uma ideia que não ganha. Não faz nada nascer. É só um pensamento, na verdade. Sim. Mas a diferença entre a ideia, o projeto, que já é uma segunda etapa da ideia, e uma empresa de fato. O que eu vejo muita gente, principalmente confundindo, é uma ideia e já enxergando essa ideia como se fosse um negócio. Então, Sim. eu tenho uma ideia brilhante e eu já acho, então, que eu tenho um negócio. Sim, porque é muito fácil você enxergar a ideia e o resultado que você quer que essa ideia te dê. Sim. Eu queria explorar esses três conceitos para as pessoas primeiro terem consciência do que é o quê, entender onde elas estão, porque aí o caminho que precisa ser percorrido fica um pouco mais óbvio, sabe? Então vamos lá, você me ajuda aqui, tá? O que é uma ideia? Uma ideia é o seguinte: eu vi uma necessidade no mercado, uma demanda, uma falta, alguma coisa que eu me atentei. Às vezes ela nasce, inclusive, de uma dor pessoal. Então, Você acredita mesmo que todas as pessoas que dão um play para empreender, elas conectam a ideia com a dor? não. Não, às vezes elas têm Não. ideias mirabolantes e elas acreditam piamente que isso vai dar certo. Eu não tô falando que a ideia é boa. Às vezes Mas é uma às ideia vezes que nem não tem é uma fundamento. dor. Não. Às vezes não é uma dor. Não é uma dor, às vezes elas só tiveram um insight, sabe aquele pensamento que vem no chuveiro? E elas acham excelente, ou então meditando, né? Isso tem muito. Eu escuto isso, mas Milena, eu tava meditando. Se eu tava meditando, essa ideia é óbvio que ela vem da minha alma, ela tem que ser colocada. Não, né? Eu penso cada asneira durante a meditação, que, enfim. Mas a ideia é algo que internamente eu reconheço como solução e que aquilo tem que ser colocado pro mundo, porque aquilo é muito brilhante e eu vou ter demanda, mas ela é muito sutil, ela não tem nada de concreto. Ela é algo que tá passando pela minha cabeça. E ela não precisa ser nada mirabolante. A minha ideia pode ser abrir um salão de manicure. Sim. Não precisa ser nada que não exista ainda, não preciso entregar uma solução que o mundo não vê. Mas eu posso ter uma ideia, poxa, eu sou boa em fazer unha, eu vou abrir um salão e vou ter um público ali, mas é uma ideia. O que é um projeto? Que é o segundo passo da ideia. Eu peguei essa ideia e eu começo a projetar como aplicar essa ideia. Então eu começo a pensar aonde vai ser esse negócio, quem é o público, eu começo a entender se eu preciso de investimento ou não, eu começo a pensar em data de lançamento, eu começo a projetar. Então eu tenho um plano futuro. Validar a ideia. Seria o ideal, mas também não é todo mundo que quer validar nada, porque na cabeça da pessoa já está validado. Eu já sei que vai dar certo, eu sei que o mercado demanda e eu sei que eu sou muito bom nisso. Mas o ideal, sim, seria validar uma ideia. Mas um projeto não precisa estar só no papel, eu posso já estar praticando aquilo. Tá? Então eu já posso... Essa é a história da Samatha Yoga. Da Samatha Yoga. Quero que você conte É a até prática pouco. da ideia. A prática da ideia. No dia a dia. Enquanto eu estou praticando a ideia, eu acho que eu tenho uma empresa. Eu acho que eu tenho um negócio. Só porque eu coloquei em prática, só porque eu estou vendendo algo, só porque eu estou acordando todo dia. E é um projeto vivo. É um projeto. É um projeto vivo e você vai refinando a sua ideia, né? Você vai reorganizando a rota, porque às vezes a gente tem uma ideia, brilhante ou não, enfim, você tem uma ideia e você
você tem uma ideia e você tem a certeza que você quer colocar ela em prática, né? E aí, às vezes, você faz um projeto muito amarrado, que na prática, ele precisa desamarrar para dar certo. Não te dá margem, né? E você tem que sair... Aí, às vezes, você fica assim, nossa, mas eu paguei tantos por esse plano de negócio. E agora, lamento muito, né? Você pagou para estruturar a sua ideia, que agora precisa ser reestruturada para o mercado que você está sendo inserido, né? Especialmente, eu acho, nessa fase que a gente está, onde o mercado está muito agressivo. O mercado é muito violento, cara. É muito rápido. É muito. A demanda pela excelência está cada vez mais alta. E, ao mesmo tempo, a velocidade de mudança de parâmetro dessa excelência tá cada vez mais agressiva para quem empreende, assim. Total. Tipo, a relação ao mesmo tempo que a gente tá com uma relação mais próxima do cliente, né? O que tá demandando pra gente segurar esse cliente é muito forte, né? E virou o alicerce da empresa, no meu ponto de vista, né? Essa relação entre o cliente e a empresa, que antes... Não era tão importante. Não era tão importante, né? Não fazia a menor diferença. Ninguém falava com ninguém no WhatsApp. Não tinha esse contato tão estreito, né? Hoje o cliente faz parte da empresa. Ele faz parte da empresa. Exato. Né? Então, eu acho que assim, tipo, por exemplo... Vamos brincar com vamos falar da Samatha Yoga. Vamos fazer. A Samatha Yoga, né? O que é? Eu era uma... Qual era a ideia? Não tinha ideia. Eu era uma professora da vala comum, assim, como todas as outras pessoas, sabe? Eu trabalhava em vários espaços de yoga diferentes, ganhava por hora e era aquela vida corrida. Era a realidade de Florianópolis. Em São Paulo já não era assim. Em São Paulo era aula particular. Hoje em dia eu não sei exatamente como funciona em São Paulo, se já mudou um pouco esse mercado da aula particular, mas ele era incrível em São Paulo. Em Floripa, assim, tinha muitos espaços de yoga e todos os poucos, nem tão poucos, assim, professores que existiam na época davam aula em todos os espaços. Ficava circulando E a gente vivia assim. O que aconteceu com a Samatha foi que eu tive a oportunidade de trabalhar num espaço de yoga dentro dos bastidores dele e perceber que, tipo assim, a pessoa vira o ano... Eu vou dar um exemplo, tá? Não necessariamente todo mundo começa o yoga, a praticar yoga por esse viés, mas vou generalizar. Vira o ano, a pessoa tá cheia de novos propósitos, quer mudar de vida, daí ela se matriculou no yoga. Daí ela passa um ano inteiro fazendo aquele yoguinha de 2 vezes por semana. E aquela mensalidade custa caro, né? Ela custa caro. Aquela mensalidade 2 vezes por semana, ela custa mais caro do que uma academia que abre às 6 da manhã, fecha às 10 da noite e você tem N outras atividades para usufruir. É verdade, a concorrência é... Então, assim, e a gente concorre com isso. Claro. Eu não sou um concorrente direto da academia, mas eu sou... eu sou um concorrente direto da academia na carteira do meu cliente. Sim, nessa linha da planilha dele é a mesma linha. Ele vai ter que pensar qual dos dois ele quer. Isso. Né? Aquele que tem condição de pagar os dois, não tem tempo para usufruir dos dois. Né? Então, assim, eu juro que eu tinha 0 conhecimento sobre isso. Tá? E eu tinha 0 raciocínio sobre isso. Mas o que eu pensei naquela época? Por que as pessoas chegam no final do ano, elas param? E não voltam mais. E daí, quando você encontra na rua, na época não tinha CRM, né? Eu tô falando de 20 anos atrás, não existia CRM. Então, a gente não ligava pro cliente, não tinha essa relação. Mas eu encontrava o meu aluno na rua e ele falava, eu fui pra academia. Tô fazendo natação. Mudou a modalidade. Aí, eu lembro até hoje tô fazendo natação. Gente, tinha 20 anos, 0 noção de nada, porque... Pasmem, eu não estudei administração, nem economia, nem nada disso. Eu pensei, por que a natação é cara igual ao yoga? Porque tem uma piscina, tem um monte de coisa que justifica aquele valor, né?
Por que a gente cobra caro e não dá nada pro cliente, sendo que a gente podia dar muito mais pra ele? Essa foi sua ideia. Porque se eu não der pra ele um combo que representa o yoga, Que agrega valor. né? Eu não vou dizer... Não é nem agregar valor como um produto, mas agregar valor como também não quero usar a palavra transformação, mas agregar valor no sentido de realmente a pessoa sentir uma diferença na vida dela a partir daquela prática, ela não vai ficar renovando aquilo pro resto da vida. Ela já me deu 1 ano pra eu provar pra ela que aquele negócio é bom. Se eu não provar, ela não vai renovar. Perfeito, você exemplificou a sua Entendeu? ideia. Era essa a ideia da Samatva. E aí eu falei, bom, então tá, então eu preciso ter o meu próprio espaço, porque nos lugares onde eu me encaixava, isso não existia, eu não ia conseguir fazer isso. Perfeito. Né? E também eu não ia, era aquela sensação assim, tipo, eu também não vou ficar fazendo de graça. Claro, não vou levar essa solução para um espaço que eu só tô Embora prestando eu serviço. eu não tivesse consciência Sim. de que fosse exatamente isso, né? E eis que estamos aqui até hoje. E aí, como que essa ideia, porque é uma ideia, você viu uma dor do mercado, uma dor das escolas de yoga, e você teve uma ideia. Como que ela virou um projeto? Eu não sei. Eu acho que eu precisei tocar a vida por mim mesma, assim, sabe? E aí eu acabei optando por ficar num lugar onde eu tinha mais possibilidades. E aí eu fiquei nesse lugar 4 anos e percebi que eles não me deram as possibilidades que eu queria ter tido. E aí eu falei, tá, na verdade Vou ter que abrir o meu. eu vou ter que abrir o meu. Né? Pra E eu conseguir colocar a ideia em prática. Meu pai sempre falou isso. Se você quer que as coisas aconteçam do jeito que você quer, faz você. Ou seja, empreenda. Né? Se você delegar ou se você esperar Aceita. da outra pessoa, você vai ter que aceitar. Porque eles podem até fazer melhor que tu, mas eles não vão fazer como tu quer que faça. Sim. Como você quer que seja. Com Então, assim, certeza. então não. Então, a Samatva foi assim. E, gente, brevemente vou contar essa, tá? Os meus pais estavam construindo uma casa ali na Lagoa, né? O Chala é anexo à casa da minha mãe. Os meus pais estavam construindo aquela casa e tinha um pedaço dela que já estava meio pronto, assim. E aí eu cheguei, chamei o pessoal da obra, falei, vocês conseguem agilizar e pintar aquele quarto do canto? Pega um pedacinho de madeira, faz um canteirinho assim pra gente subir por cima das britas e areia e tudo. E era uma sala que hoje é o office, né? Hoje é o nosso office oficial. É aquela sala. Cabiam 6 pessoas. Eu comecei a dar aula ali todo dia. Porque o outro espaço não me permitia que eu desse aula todo dia, eu queria implantar o método ali. Porque eu identifiquei que assim, tá, mas eu dou aula do método, mas eu não dou aula do método. Eu dou aula de Ashtanga, que tem que ser 6 vezes por semana, 2 vezes. Sim. Você queria dar o método como ele Não, é. eu queria, né, que ele fosse daquele jeito. E ali a gente começou. Esse foi seu projeto. Você Esse começou foi o a projeto. testar a sua ideia. O projeto é sempre isso, né? E aí virou o ano, essas pessoas seguem comigo. Funcionou. Essas pessoas seguem comigo. Essas pessoas seguem comigo. E aí eu tive uma segunda ideia. Eu preciso sair do padrão. Porque o yoga como um todo, ele tem um padrão. Se A diferenciar. forma como ele é não o yoga, eu digo a forma como o yoga é comercializado, Sim. não no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tem um padrão. E eu falei, eu preciso sair desse padrão. Eu vou ter que sair desse padrão de qualquer jeito. E aí, o que eu fiz para sair deste padrão? Né? Eu comecei a colocar grupo de estudos. Eu comecei a fazer sistemas de pagamentos diferentes. Eu comecei a dar aulas no final de semana. Eu comecei a não fechar no final do ano. Não, mas aí chega... não, mas é porque todo mundo fala igual pra mim. Não, mas é porque na minha cidade morre. Em Floripa, todo mundo vai pra praia. Eu falei, gente, nos meus 4 primeiros anos, era 1 aluno. E eu, de braço cruzado, dando ajuste. Segundo ano, eram 2 alunos. No terceiro ano, era 3. No quarto, voltou para 2, porque assim,
O mercado é instável. Sim, claro. Né? Até o dia que é a aula mais cheia do ano. A semana mais cheia do ano, porque tá todo mundo em casa tranquilo. É o único lugar que abre. É o único lugar que abre. As pessoas estão em casa, estão mais tranquilas e elas querem. Então, assim, eu comecei a construir essa mata. Tipo, o que eu vou fazer de... todo mundo fechou, vou abrir. Você começou a se diferenciar. Que foi os testes, por exemplo, das aulas da Lua que a gente está fazendo agora. Todo mundo fecha na Lua? Não, vamos dar uma outra opção para as pessoas. Quem quiser descansar, descansa. Quem não quiser, a gente dá uma opção para elas. Né? E aí, agora a gente vai dar mini cursos na aula da Lua. Então, assim, a gente está começando a criar... Que a ideia é essa. Quanto mais conteúdo eu te der... Mais amarrada eu tô. Mais dentro do sistema de positivamente você tá, né? Porque quanto mais você faz parte e você tem opções, não é aquela aula que bateu o feriado, putz, hoje não tem aula. Sim. Ai, que saco, só posso ir na segunda, na sexta é lua, não tenho nada pra fazer. Sim. E eles não me oferecem nada em troca. E eu não tô nem aí pra lua, porque eu não entendi nada que tá acontecendo ainda. Deixa eu voltar pra academia, então. Perfeito. Então, você teve a ideia e as ideias continuam vindo. Não é que o empreendedor ele não tem uma ideia e aí ele transforma aquilo num projeto e depois vira uma empresa. Não acaba ali nunca. Não é um sistema linear que tem fim. As ideias continuam surgindo, você vai implementando outros projetos e aquilo vai se incorporando numa empresa. Mas quando que você sentiu que você virou uma empresa, então? Quando eu perdi o controle. Ótimo. Quando eu comecei a entender que eu perdi o controle. O que é perder o controle? Já não sabia mais o que estava acontecendo. Tipo... Ficou muito grande? Eu comecei a não... Porque assim, eu sempre tive um olho em tudo. Uhum. Tava sempre vendo tudo que estava acontecendo, sabe? Essa e de é a repente, definição. assim, tem 3 dias que eu não sei o que tá acontecendo na conta bancária. Tipo, a conta bancária eu abria todo dia. Sabe? Tipo, eu abria 2 vezes por dia a conta bancária. E de repente, assim, caraca, tem 4 dias que eu não abro a conta bancária. E daí eu abri há 4 dias, tipo, o que aconteceu? O que é isso mesmo? Ai, e daí comecei a perder demais quando eu disse, preciso de mais gente. Eu preciso de ajuda, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda lá. E aí, aí quanto maior você fica, menos controle você tem. Né? Quanto maior, você vai expandindo, vai perdendo o controle geral das coisas, né? Você vai... Geral? Essa é a definição da não empresa. Eu estou de olho em tudo, eu controlo tudo. Quem tem essa sensação ainda está na fase do projeto, ou que falam, né? Eu presa, que é a pessoa que representa a empresa. Porque qual é a definição, então, da empresa? Você só se torna uma empresa, um negócio, primeiro, quando você tem cliente suficiente para pagar por esse negócio. Então, enquanto você está colocando dinheiro e trazendo dinheiro, você não pode chamar aquilo de uma empresa ainda. Não? Aquilo ainda é um projeto. Não sabia disso. Precisa ter cliente suficiente para pagar suas contas. Você precisa ter equipe. Por quê? Porque ela não pode depender 100% de você. De uma pessoa. Você precisa poder ficar doente, ser internado, viajar e a empresa continuar existindo. Ela é algo que acontece paralelo a você, indivíduo. É claro que você pode estar atuando, você pode estar lá dentro, ela ainda pode ter sua cara, mas ela precisa operar independente de você. Aí sim ela deixou de ser um projeto. Isso não significa que você vai parar de ter ideias e projetar coisas. Não, mas aí sim, validou. Eu sou uma empresa agora. E para dar esse salto da ideia do projeto para a empresa, precisa profissionalizar. Precisa de estrutura, que é o que você começou a perceber quando você sentiu que perdeu o controle. Aí a estrutura. Não existe empresa se não passa por esse processo de profissionalização, de estruturação. Não existe. Então, as pessoas acham que porque elas são autônomas, né? Eu sou autônoma, então eu tenho uma empresa. Não, você é autônomo. A empresa é outra coisa. Sim. Até porque todo mundo é empresário hoje, né? Todo mundo é empresário, é muito fácil. A gente tem aqui na nossa mão o recurso para fazer o que a gente quiser, vender o que a gente quiser. Mas fazer essa transição... Por que as empresas no Brasil e no mundo, né? Nos Estados Unidos, o índice é até maior, morrem ali nos primeiros 2 anos? Porque elas ainda nem se tornaram uma empresa. É a ideia que morreu. Eu abri um restaurante e, cara, o menu era perfeito, eu estudei, eu tinha referência de Paris. Mas o menu era perfeito pra quem? Era quase como, eu chamo de hobby caro. Sim. Sabe, você tá brincando de business, tá brincando de negócio. Você tem um hobby, algo que você ama fazer, que você se identificou, mas você que tá pagando por ele. Aí tem uma hora nesse ciclo, né, que a gente tem que decidir. Ou eu estruturo, profissionalizo, ou eu vou quebrar. E não tem problema nenhum quebrar, porque às vezes é até parte do ciclo de construir outra coisa que vai dar certo.
Mas as pessoas precisam parar de falar, quebrei nos primeiros 2 anos. Não, você nem chegou a ter uma empresa. Aquilo era só uma ideia que não deu certo, que precisa ser reinventada. Hoje, a Samatva é uma empresa. É uma empresa. Sim. É uma empresa. Tem toda a estrutura de uma empresa, assim. Eventualmente aparece um gap, assim. Vem um nome novo, eu falo, aí, o que é isso? E daí eu tenho que ligar pra alguém pra saber o que tá acontecendo. E aí eu me surpreendo com, não, tá tudo certo. O quanto tá organizado. A gente teve uma questão agora, né? Que a gente compartilhou juntas da empresa, Sim. nos bastidores, que eu falei, não sei. E de repente, tipo, mandei uma mensagem, não, tá tudo redondo, tá tudo certo. A gente tem tudo isso aqui. Por quê? Porque é isso, eu perdi o controle, mas eu tenho pessoas... Tem estrutura. Eu tenho pessoas que estão nesse controle, né? Então, tá cada vez... O que eu vejo da Samatva hoje, por exemplo, é que além dela ter se consolidado como uma empresa, de fato, ela tá se setorizando cada vez mais, né? A gente tá trabalhando para ter tô cada vez mais trabalhando para um lugar de ter líderes que vão lidar comigo. E eu vou cada vez menos lidar com as coisas da ponta e mais com os líderes, né? Porque... Você fica mais na estratégia e sai do operacional. Exatamente. Esse é outro fator da empresa que tem um dono, né? Exatamente. Empresa de dono. Ele precisa cada vez mais subir para a estratégia e ter gente embaixo para lidar com o operacional. Porque o que a gente escuta muito também desses pequenos empresários é, eu sou tudo. Eu sou desde o office boy. Quer ser tudo. E quer ser tudo. As pessoas querem ser tudo. Dá a sensação de controle. Exato. O que eles querem, né? O que a gente quer como pequeno empresário é ter essa falsa segurança de que se eu tô controlando tudo, eu tô fazendo tudo do meu jeito, então a minha ideia vai ser validada e vai dar tudo certo. E é exatamente o contrário. Tem uma hora que a gente precisa soltar esse controle e trazer gente que faz melhor do que a gente em algumas áreas. Não, e a gente precisa, assim... Eu vejo também, Milena, tem muita coisa dentro tem muita coisa dentro da Samatva, tá? Que eu considero um sucesso, porque eu aprendi muito com a minha prática de yoga. Eu era uma pessoa, ainda tenho a tendência a ser, tipo, imediato. Tipo assim, impulsiva. Vamos fazer, vamos. Sabe? Não, eu tenho que pensar, tipo, parte pro próximo, já olho pro lado e já vou pro próximo projeto. Se tu tiver que pensar, na hora que tu decidir, já fiz 5 coisas ao mesmo tempo e tá tudo certo. Eu sou imediatista. E a prática me ensinou a ter muita paciência. Sim. Quando eu saquei que ter uma empresa e implementar projetos, né, era questão de tempo, porque para tudo tem para uma coisa florescer, tem muita variável que precisa estar encaixada junta para o negócio dar certo. Então, assim, tem a hora certa, o público certo, o momento do mercado, um projeto que, se não for inovador, ele está resolvendo uma dor que é muito imediata, que está acontecendo agora. Que não vai se sustentar. Né? A gente teve esse exemplo com a pandemia, por exemplo. O Zoom e as aulas online foi uma dor que resolveu um conflito imediato de um mercado, tipo, completamente... Você sabia que até, essa história é muito engraçada, até a empresa Zoom voltou para o presencial? É muito bom isso. Maravilhoso! É muito bom. Eles voltaram para o escritório. Mas eu acho que assim, é uma questão de... É uma questão, assim, a primeira coisa que eu acho que que eu queria que as pessoas entendessem sobre... Porque eu acho que, assim, a Samatva é um case, né? É um case. A Samatva é um case. Eu não tô falando isso porque eu acho ela maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. Nem sou tanto assim. Fato. Ela é um fato que ela é um case, porque eu recebo mensagem todos os dias de gente fazendo 1000 perguntas e falando sobre isso. Cara, esse negócio é um case. Acho que o motivo principal desse case é a pessoa que está por trás desse case não é apaixonada por ele. E nem tem uma ideia fixada por ele. Perfeito. A Samatva é algo que eu tenho mais ou menos estabelecido na minha cabeça aonde eu quero que ela chegue. Mas não quer dizer que eu tô fixada nesse ponto. Se aparecer um ponto melhor ali do lado, eu não vou esquecer esse ponto e vou correr pro outro. Não, mas eu vou deixa eu dar uma voltinha aqui para trás, deixa eu dar uma olhada pro que tá acontecendo antes de dar mais um passo, né?
Às vezes, a galera que trabalha comigo sabe como é que é. Às vezes me faz uma pergunta e fica em silêncio. Tá, mas tu não vai responder? Se eu tô em silêncio, eu não sei o que eu vou te responder. Calma. Tô pensando. Eu tô pensando. Se eu não te responder hoje, na hora que eu tiver uma resposta, eu vou te dar. Eu não tô te ignorando. Eu tô pensando. Eu não sei pra onde ir. Quando eu não sei, eu não faço. Eu não faço. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa, quando ela é muito apaixonada pela ideia dela e ela constrói um projeto em cima dessa paixão, ela não consegue Vira um fanatismo. ela não dá pra ser bem sucedido, porque ela não manda nada. O que tá dentro da cabeça dela, tá só dentro da cabeça dela. Tem um universo inteiro acontecendo ao redor que precisa sustentar essa ideia, esse projeto. Então, hoje, cada vez mais eu tenho certeza dessa Mato é isso, assim. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas perguntam, porque você nunca aparece no Instagram? Porque eu não preciso estar ali, não é sobre mim. Entende? Assim, eu não preciso estar ali para me... Eu não preciso estar ali para que ela seja quem ela é. E eu não preciso dar minha identidade a ela para isso. Então, assim, eu vejo que ela consegue se estruturar dessa forma, porque eu não sou... Eu tô ali. Aqui tem uma dor, eu vou. Isso é muito importante. Isso é uma dica maravilhosa que eu acho que toda pessoa que está pensando em empreender precisa ter. Aonde está a dor? As pessoas criam ideias de onde elas não têm. Elas criam ideias de mercados que não existem. Sim. Elas tiram ideias de lugares que não faz sentido. Eu escuto as coisas e eu falo, mas meu Deus, né? Às vezes as mentorias, as pessoas que falam, que me fazem perguntas sobre essa história de yoga, eu falo, mas meu Deus, mas por que tu não faz isso? Ah, você acha que daria certo? Mas é óbvio que daria certo. E você está fazendo um caminho oposto. Esse eu acho que é um dos grandes erros que o pequeno comete, que é ficar apegado a uma ideia e aí estruturar um negócio que vai validar a ideia que ele tem, ao invés de escutar o que o mercado está pedindo, o que o momento está pedindo. Então, tudo que ele projeta é só para validar a ideia dele, para falar, olha como eu tinha razão, olha como essa ideia era boa. E aí é claro que o negócio não tem a menor chance. Porque, ao contrário, claro que todo mundo tem que ter uma ideia e uma visão, como você disse, olhar para o futuro e saber mais ou menos onde eu quero chegar, porque eu preciso ter uma ordem, eu preciso ter uma linha de raciocínio. Mas, principalmente quando a gente é pequena, a gente coloca a nossa ideia no mundo para testar, para receber respostas. Não para dar resposta para o mundo. Eu não chego com o meu negócio aqui, mundo, eu sei o que você precisa. É o contrário. Eu coloco minha ideia no mundo. É um serviço, né, que você vai oferecer para a sociedade, e eu não é? preciso de retorno. Eu preciso saber quais são os ajustes que eu tenho que fazer. Por isso que a etapa de projeto ela é tão bonita. Porque é uma etapa de troca. Eu coloco o que eu tenho de melhor para dar e o mercado vai me respondendo e eu vou fazendo pequenos ajustes e o mercado também vai se ajustando e aquilo é uma dança, Então, soltar o controle é muito importante por isso, porque quando a gente está assim, querendo controlar, eu só vou... E vira um fanatismo, como qualquer outra coisa. Tudo que eu vou escutar, tudo que eu vou conversar, os lugares que eu vou frequentar, os negócios que eu vou admirar, são todos que validam a minha ideia. Eu tampo os ouvidos para qualquer coisa que diga o contrário. Eu não quero ouvir, eu não quero conversar, eu não quero falar, eu não quero perguntar se eu sei que a resposta vai invalidar a minha ideia. Exato. Então, o apego à ideia ele é muito perigoso. É esse amor. E é um perigo porque a gente vive numa cultura que fala que a gente não deve desistir. Que a gente deve persistir. Desistir é o fracasso. Desistir é um fracasso. Então, você tem que persistir. Se você teve uma ideia lá no começo, é essa que você tem, porque uma hora vai dar certo. Isso é um terror, porque a pessoa gasta rios de dinheiro, gasta energia, gasta o tempo da vida dela. E se frustra, né? E se frustra e impede a oportunidade que está na cara dela, de fazer pequenos ajustes, mudar a rota 1 grau, sabe? 1 grau, e pronto, você se encontra. Sim. Eu vejo também, assim, se você tem um projeto e ele não está dando certo, você faz um ajuste aqui, você cria o projeto AB, né? Você cria o projeto AB. Não quer dizer que o projeto A não existe mais. Não. Ele se transformou em uma outra coisa. E daí depois você tem o BC, você pega um elemento do A que você já testou. Isso. Né? E você sabe mais ou menos o que aconteceu e se implementa ali. Isso vai criando um corpo e se transformando numa empresa.
E De numa fato. empresa única, diferente de tudo. É aí que você consegue se diferenciar. Consegue trazer uma proposta de valor que seu concorrente não tem. Então é aí que a gente se diferencia. Se eu fico apegada à ideia, se eu tô presa àquele conceito inicial e fico insistindo naquilo, eu acabo ficando igual, mais do mesmo, repetindo, deixando de trazer novas oportunidades. E valorizar o erro, gente. Valorizar o erro. Não vejam o erro como um fracasso. As pessoas acham que o erro é um fracasso. Gente, o erro Faz é parte. maravilhoso, sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. Você não se você olhar pra ele, né? Se você, Claro. tipo assim, isso aqui foi um fracasso, não quero mais saber. Não. Você tem que Analisar. olha o erro, porque assim, ó, além de você conseguir corrigir a rota, isso é uma coisa que acontece muito na Samato. Tipo, aqui a gente errou. Deixa quietinho, dá um tempo, baixa a poeira. Agora vamos fazer de novo de outro jeito. Boa. Né? E quem é nosso cliente eu acho que talvez eu vou falando, a pessoa que é nosso cliente há muito tempo, Vai assim, reconhecer. eu já vi, isso já aconteceu, sabe? A pessoa vai percebendo como a gente faz isso, né? Como a gente lança a tendência, tem coisas assim, tipo, eu nem lancei ainda e a gente coloca lá no Instagram para ver o que vai acontecer. O mercado recebeu bem, a gente Aí faz. lança, sim. Né? Ninguém falou nada, vamos esperar mais um pouquinho. Daqui a Sim. pouco a gente lança de novo. Sim. Né? É Então, isso. assim, coisa assim, a gente tem que aprender a se movimentar como um organismo vivo dentro da empresa. Ou dentro da Isso. ideia, ou dentro do projeto. Isso. Eu acho que como você se movimenta dentro desses 3 estágios é Isso. igual. Né? O que muda é a consistência de cada um deles. Mas assim, como você se movimenta dentro da sua ideia, ela é boa pra ti, ela é boa pra ti. Conversou com alguém? Não adianta você conversar com alguém que vai validar. Você tem que conversar com alguém que vai te criticar. Isso, que vai questionar, que vai trazer outro ponto de vista. Que vai falar mal mesmo, que vai dizer que esse negócio não vai dar certo. Sabe? Tipo, você tem que falar com essa pessoa. Porque daí quando ela falar não vai dar certo, você pergunta por quê? Deixa ela te convencer. Se ela não te convenceu, ela pode estar errada. Daí você fala com uma outra pessoa. Né? E assim, acho que a roda as coisas vão acontecendo, sabe? Vamos. E aí chega um momento que você precisa estruturar, você precisa entender que você chegou ali num platô que não dá mais para ser o que faz tudo, o que dá conta de tudo, o que representa todas as áreas da empresa. Aí vem um problema de verdade, né? Aí é um problema de verdade, e é um problema bom, né? Se esse momento chegou, é porque a sua empresa está preparada para dar esse salto. Saiu do projeto, agora você traz estrutura. E é difícil porque é um novo desapego, né? É um novo momento que você tem que desapegar do eu que faço, eu que comando, eu que respondo todo mundo, eu que represento, e deixar outras pessoas se envolverem. E aí entra tudo que a gente trata na escola de negócios, né? Tudo, exatamente tudo. Você tem que aprender. Primeiro, você precisa se capacitar. Você precisa ser alguém capaz de representar uma empresa. Você não é só uma pessoa com uma ideia, com um projeto em prática. Agora você vai estar à frente de uma empresa. Como que você se capacita, se desenvolve para crescer junto? Porque não existe só investir no negócio. Se a gente não investe nas pessoas que estão à frente do negócio, tem uma hora que vai dar ruim. E aí é trazer estrutura de empresa de fato, né? Então, como é que eu olho para esse negócio agora como algo que tem que ser visto a longo prazo? Como algo que tem que trazer fundos todo mês, que tem que ter uma cultura, porque ali vão ter pessoas diferentes. Eu vou ter que passar valores, eu vou ter que treinar, eu vou ter que ter comercial. Então, é outro planeta daquele que você estava acostumado. É outro planeta. E não é só porque você estruturou e profissionalizou que agora vai, ai, que delícia, agora vai ficar tudo bem, eu vou poder tirar um mês de férias. Não. Às vezes é até o contrário. Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante nessa história, é que o pequeno empreendedor, né? Ele não consegue diferenciar tarefas. Ele faz tudo. Na hora que ele começa a crescer, ele tem que diferenciar tarefas para ele entender aonde ele precisa... Porque ele não vai poder delegar tudo. Né? Tem várias frentes que ele assume ali. Ele é o comercial, ele é o financeiro, ele é o administrador, ele é o investidor, ele é o faxineiro. Ele é várias frentes, né? Na hora que o negócio começa a apertar, ele precisa liberar alguma coisa, ele tem que saber o que liberar. Sim. Né? Então, eu acho que assim, quando a gente pensa numa empresa que já está tomando um corpo, né, e ela já começa a ter essas áreas definidas, fica mais fácil para você delegar.
né? Tipo, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa de comercial. Então, eu já sei que isso eu preciso delegar. Mas tá vendo como envolve um autoconhecimento? Eu já sei que eu não sou boa nisso, né? Mas eu lido bem com marketing, então eu ainda faço. Embora eu ainda faço essa liderança do marketing, porque eu sei que essa parte eu lido. Você é boa? Eu sou boa nisso. E gosta? Eu não tô pronta para liberar isso ainda, né? Mas é legal o pequeno empresário. E a pessoa que está nos ouvindo, ela fala assim: mas eu sou muito pequena e não tenho área disso, não tenho área daquilo, não sei diferença de nada. É legal você, como único braço da empresa, ainda começar a diferenciar Com certeza. o que você está fazendo que é do comercial, que é do financeiro, que é do marketing. Você sabe isso? As pessoas não sabem. Não sabe. E é uma ilusão achar que não tem áreas definidas. É claro que tem áreas definidas. Só que você está comandando todas elas. Você só precisa saber o que é o que. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar saber qual que é o seu talento. E você vai poder escolher as pessoas para cada um desses espaços, de acordo com o talento delas. Sim. Então, essa estruturação, ela não vem quando a empresa, no meu ponto de vista, não vem quando a empresa cresce, vem quando o projeto se estrutura e você tá ali. Total. Ela pode ser uma empresa micro ainda. O projeto tá se estruturando, você tá ali. Agora eu tô vendendo. Isso. Essa é a planilha do comercial. Isso. Daí essa é a aba da planilha do financeiro, daí tem as contas do mês. Daí essa é a aba da planilha. Você tem que ter isso tudo bem dividido dentro de você. Para na hora que delegar, você sabe o que delegar. E acho que tem uma sacada aí que não é só... É também sobre saber o que você é bom e o que você gosta de fazer. Mas junto a isso, você precisa ter muita clareza do que é estratégia para o seu negócio. O que é estratégico? Porque se é estratégico, eu não deveria delegar. Mesmo se eu não sou bom naquilo, eu deveria desenvolver isso em mim. E aí tem que desenvolver. Não tem jeito. Então, se algo é estratégico para o seu negócio e você não se sente capacitado, você tem que ir atrás de se capacitar. Sim. Porque você não vai poder sair delegando. Talvez no futuro, mas enquanto você é pequeno, você tem que ficar com o que você performa bem, onde você contribui bem, mas também com o que é estratégico. Porque se você performa bem algo que não faz diferença nenhuma para o seu negócio, não, né? Não dá. Então tem isso também, sabe? A pessoa tem que ter essas clarezas e a gente vai conquistando essas clarezas conforme a gente vai fazendo. É no dia a dia que você vai sabendo aonde você atua bem, onde você contribui, aonde você precisa de capacitação, precisa de desenvolvimento e toda aquela área cinza que tem que ser delegada, porque é operacional, é dia a dia, é só tocar o barco. Não é um diferencial para o seu negócio. É muita coisa, né? Para o pequeno empreendedor. É muita coisa. Mas acho que essa clareza de ideia, projeto, empresa... Eu acho isso fantástico. É muito legal a pessoa entender esse conceito. Para ela entender que é contínuo. Então, não vai ter separação. Então eu saí da ideia, agora eu estou no projeto. Você vai estar nisso o tempo todo. Mas para virar uma empresa, tem um passo a ser dado que ninguém dá sozinho. Não existe dar espaço sozinho. Você precisa buscar capacitação, consultoria, mentoria... Gente, processos. Gente, processos e valores, sempre é o básico. Sim. Básico da empresa. E isso se constrói ali no dia a dia também, né? Mas você tem que saber como faz essa construção. Como faz? Ninguém nasce sabendo isso. Eu acho muito... É bem... Eu acho muito interessante, assim, o Brasil é um país de empreendedores, né? As pessoas, elas... É um país, assim, o Brasil é um país que economicamente a gente precisa se virar, né? Então, assim, um país é que nem a Índia, né? Eles são empreendedores, assim, né? Você vê... tá chovendo, de repente o cara vem com um negócio de banana. Tem que ser, né? Te vendendo aquilo ali porque tá chovendo, sabe? O Brasil é igual, assim. Então a gente tem que se virar e a gente fica criando soluções para as coisas que estão acontecendo com a gente o tempo inteiro. Mas, assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas abrem portas. Abrem portinhas, né? As pessoas, elas abrem portinhas e depois... Não sabem fechar. Elas não sabem nem fechar essas portinhas, sabe? Então, assim, poxa, você tem que acreditar que essa portinha que você abriu vai se transformar numa baita porta
sabe? E numa baita estrutura. Só quando você acreditar nisso e caminhar nessa direção é que ela vai se tornar assim. Porque se você abrir uma portinha menor do que você queria abrir, já começa aí. com medo ou insegurança de que você nunca vai se encaixar no mercado, porque tem gente que é melhor que eu, porque tem não sei o quê, que daí não sei o quê, daí você vai ficando cada vez mais pequenininho, não sei o quê. Essa portinha ela não vai nunca nem abrir de verdade. Então, assim, vai ter insegurança? Vai ter, né? Vai dar medo? Dá um medo gigantesco, mas você tem que trocar o medo pela excitação do negócio e correr riscos que você consegue, riscos saudáveis, né? Eu acho que o dia a dia são riscos saudáveis. Sim. Eventualmente vai chegar um momento da sua vida como empreendedor e da sua empresa, né, da empresa que você comanda, que você vai ter que tomar grandes riscos. Né? Mas aí você já tem maturidade para lidar com esses grandes riscos. Mas no dia a dia são mini riscos que você fica correndo o tempo todo. Então, assim, isso tudo, se você consegue fazer com conhecimento e com suporte, a coisa anda assim, sabe? Quando eu comecei, gente, não tinha um case de sucesso. Quando eu comecei, era um mercado quadrado, padrão, vendia aula de cartãozinho, os aluguéis eram gigantescos, professor de yoga era, assim, qualquer um, sabe? Era uma coisa assim, sério, era um mercado, tipo, muito exponencial. Né? E eu vejo que ao mesmo tempo que a gente se transformou num case, esse mercado exponencial tá lá e as pessoas estão repetindo os mesmos erros, cara. Os mesmos erros de 20 anos atrás. Abrindo uma portinha, não sei o quê. Bem acuado. Meio com medo e tal. Não, você tem que, né? Você tem que... O mercado, eu acho que eu falei isso lá no início, o mercado é violento, cara, é agressivo. Você tem que abrir o peito e abrir a porta. Isso. Né? Consciente dos seus riscos, consciente das suas perdas, consciente das suas frustrações, mas acima de tudo confiante no seu resultado. Você tem que estar confiante nele. Com certeza. Porque, de novo, acho que eu já falei isso, eu sempre falo isso, é um conjunto de erros que vão te levar a um grande acerto e vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua empresa. E daí, por fim, eu acho que é isso que a gente quer trazer na Escola de Negócios. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Ou você tem mais alguma coisa para contribuir? Uma frase, né, pra gente fechar do erro, que eu adoro, que o erro é matéria-prima do sucesso. Sem o erro, não tem como ter o sucesso. E sucesso, seja lá o que for pra você, né? Sempre. E troca o medo... Sim. Pela excitação, assim, pela vontade, pelo desejo de fazer. É um equilíbrio constante dessa agressividade confiante com uma abertura para o que você não conhece, uma abertura para o que você está testando. É sempre esse equilíbrio. Uhum. Não é, então, se eu tenho que testar, eu tenho que começar bem pequenininho e acuado para ver. Não é isso. Uhum. É uma postura agressiva e confiante com uma abertura e uma flexibilidade, um senso de adaptação muito grande ao que o mercado tem para oferecer. Que eu tô começando pequenininho agora, mas amanhã eu quero ser grande. Exato, minha mas como é que você vai ser grande dando aula de yoga? Não sei. Não, vou dar um jeito. Não vem ao caso. Como é que eu vou ser grande sendo, sei lá o quê? Não sei, vou dar um jeito. Porque, gente, o mercado, ao mesmo tempo que ele é violento, ele é uma imensidão de possibilidades. Gente, tudo que você tá fazendo o tempo inteiro é uma possibilidade. Isso é tão bonito, né? Tem que estar atento. Tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade. Mas então, a Escola de Negócio é o nosso xodó do momento. Por quê? É o objetivo do Bio, né? É o objetivo do Bio. É uma construção de nós duas que nasceu de forma muito fluida mesmo. Por quê? A Cacá tem um negócio que é um case, ela vive recebendo pessoas buscando, me conta mais, me ajuda a entender, como é que eu faço aqui, já dá uma consultoria. E parte do meu trabalho é dar consultorias a pequenos empresários, ajudar pequenas empresas, pequenas ideias e projetos a se transformarem em algo relevante, muito íntegro. Então, a gente basicamente está juntando conhecimento com experiência prática para ajudar
pequenos empreendedores, pequenos empresários ou pessoas que têm ideias e querem empreender a estruturar, a conseguir levar para o mundo, porque é muito confuso, é muito difícil. E geralmente a pessoa que está nesse lugar, ela não tem um histórico de negócio, ela nunca trabalhou numa grande empresa, ela nunca estudou business, administração, nunca. Então, a escola de negócios, ela vem para reduzir os riscos e reduzir investimento também, né? A gente vai te ajudar a colocar em prática e ter essa abertura de testar para ver o retorno e fazer isso de uma forma estruturada que reduza tempo, energia e principalmente grana, porque a gente perde muito dinheiro. E te deixa mais seguro também, porque a questão é que a gente fica muito inseguro nesse processo, porque tá sozinho, você tá sozinho, né? Sozinho. Você tá sozinho, você não tem ninguém para te dar suporte, né? Eventualmente, alguém que você chega em casa e você dá uma choradinha nas pitangas ali, mas a dor, né, as decisões são sempre suas. Então, eu acho que a escola de negócios é um lugar até de acolhimento, também. Sabe? Que você pode, você vai escutar uma coisa e você vai falar, tô passando por isso. Eu já passei por isso. Nossa, que legal, eu posso resolver esse conflito em algum momento. Porque na verdade, um resumo, né? Um resumo de um processo de anos de uma empresa inteira. Então... Sim. E é bem isso, um lugar de acolhimento, porque você vai poder trazer a sua questão, né? Os encontros, eles são abertos, a gente vai fazer encontros ao vivo. Então, você também vai poder trazer a sua questão que você está passando agora, o desafio, e a gente vai lidar ali com ela em grupo, de uma forma estruturada, cada um trazendo o que pode para ajudar. Então, ficou o convite. Começamos quando? 29 de janeiro? 29 de janeiro é o primeiro encontro, são 10. As aulas serão sempre às quartas. Quarta-feira à noite. 18h30, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo para ter isso, né? Para ter essa troca, para ter essa abertura. A gente vai explorar vários cases, vamos ter gente convidada. Mas se você é daquele que trabalha 24 horas por dia e não tem tempo para assistir ao vivo, fica gravado. Fica gravado. Mas lembra que em algum momento da sua vida você tem que dedicar pelo menos 20% do seu tempo para algo estratégico. Então dá um jeito de sair do operacional para poder levar a sua empresa para o próximo passo. Senão ela não sai da onde você está. Acho que é isso, uma hora a gente tem que investir, né? Exato. É isso. Feliz de estar lançando isso. Eu também. Acho que vai ser legal. A gente quer contribuir.